dê sua resposta. Acredite em Deus, Ele é o amor. Chamou os pescadores, chamou a Simão Pedro, e a você chamou. Jesus te ama, Jesus te chama, e Ele te espera. Jesus te ama, Jesus te chama. Qual sua resposta? Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Deus viu que tudo era muito bom. Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Hoje, quinta-feira, mais um encontro. Um encontro de fé, um encontro de objetivos, viver na fé. É o programa Vocação é Hoje, qual sua resposta? Uma iniciativa das filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, que visa mostrar como é servir a Deus dentro da família Chevalier. Ontem, na quarta-feira de cinzas, nós iniciamos a quaresma desse ano de 2025 e dessa vez a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, traz o tema Fraternidade e a Ecologia Integral. E com o lema Deus viu que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. É momento da gente entender que o que vai acontecer daqui 20, 30 anos é responsabilidade nossa hoje. Essa fala eu extraí da homilia do Padre Ademir, da Paróquia Aparecida aqui em Alfenas, que ontem, ao celebrar a quarta-feira de cinzas, ele dizia justamente isso. Pessoas que 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, não fizeram muita coisa para nossa casa como um todo, a casa de todos que é o planeta. Hoje a igreja em especial dá esse puxão de orelha em mim e em você. Nós temos que cuidar mais da natureza, nós temos que pensar na futura geração ou nas futuras gerações. É o que a igreja pede. Ecologia integral, sendo cuidada como os filhos de Deus. Padre Ademir ainda comentava que um dia Deus vai falar assim: eu te dei a terra sem nenhum problema, eu te dei a terra limpa, eu te dei um paraíso. E como que você está entregando essa terra para o próximo? Para dar sequência no nosso programa, vamos trazer agora Irmã Maria Ivone, a palavra e a mensagem. Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Venho agora falar um pouquinho mais sobre a fé. É um assunto tão importante. A fé que nos possibilita ser curados por Deus. E nós vamos ver que Jesus esteve na sinagoga com o seu povo, na sua aldeia. E a multidão diz que se admirava de ver Jesus falando. E se perguntava: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria? Nós não conhecemos seus irmãos. E, uma coisa mais forte ainda, se escandalizavam dele.
E aí a consequência, Jesus não pôde fazer muitos milagres aí. Apenas curou alguns enfermos, impondo-lhes as mãos. Eles se admiravam da sabedoria de Jesus e Jesus se admirava da falta de fé que eles tinham. Que pena, nada pôde fazer aí. E sabe que o povo de Nazaré se admirava por duas coisas, dois motivos. Primeiro, era a sabedoria que vinha do coração de Jesus, do coração desse rapaz que andava pelas ruas da Palestina, da Galileia. E a segunda, a força que saía de suas mãos, forças curadoras. E vamos perguntar o que mais atraía aquelas pessoas para Jesus, mesmo que não fosse lá na sua aldeia, mas nos outros lugares, as multidões vinham, se aglomeravam próximo dele. Era porque Jesus não era um pensador que explicava doutrinas, mas ele era um sábio que comunicava o quê? Comunicava a experiência que ele tinha de Deus e ensinava a viver o amor. Olha que bonito, comunicar a experiência que a gente tem de Deus. Se pergunta qual é a experiência que você tem de Deus, como meu pai, como seu pai. E depois que você faz uma experiência, você vai ensinar as pessoas com profundidade, com verdade. Você passou por essa experiência, você sabe. Jesus também não era um líder autoritário que impunha o seu poder, mas ele era um curador que transmitia saúde e aliviava o sofrimento. Que coisa linda saber disso. Jesus era um curador que transmitia saúde e aliviava o sofrimento e continua agora, curando e aliviando o sofrimento e transmitindo saúde para nós. Mas apesar de tudo, as pessoas não aceitaram Jesus. Ele foi como que banido daquela sociedade. As pessoas neutralizaram a sua presença com todo tipo de suspeita, de medo. Não se deixavam ensinar por ele, nem se abriam à força curadora que ele trazia em suas mãos. Jesus não conseguiu aproximar aquelas pessoas de Deus Pai como ele gostaria. Não conseguiu curar porque não pôde também, as pessoas não eram abertas para receber. E assim Jesus não pôde ser entendido a partir de fora. Eles queriam ver milagres. Jesus é entendido a partir de dentro, da nossa fé, nosso interior. Por isso é preciso entrar em contato íntimo com Ele, lá dentro de mim. É preciso deixar que Ele nos ensine coisas decisivas, como a alegria de viver. Viver dando graças a Deus pelo dom da vida, por aquilo que nos rodeia. É preciso ter compaixão e a vontade de criar um mundo mais justo. Também deixar que nos ajude, que Deus nos ajude a viver na presença dEle e na proximidade do Pai. Então, quando alguém se aproxima de Jesus, não se sente atraído por uma doutrina, mas é convidado a viver de maneira nova. Aquela pessoa que vive com fé. Para nos aproximar, ou fazer a experiência da força salvadora de Jesus, é necessário deixar-nos curar por Ele, recuperar aquela liberdade interior, libertar dos medos que nos paralisam e atrever-nos a sair da mediocridade, da superficialidade que nós, como cristãos, vivemos na nossa maioria. E vamos ver a dor que Jesus sentiu também, ser desprezado na própria terra. Não é estranho? E será que eu também, você, não o desprezamos na nossa terra, no nosso coração?
Vamos pensar um pouco nisso. Com a gente despreza Jesus, não aceita, não ouve o seu ensinamento, a gente corre o risco de apagar o Espírito de Deus dentro de nós. E nós estamos precisando, então, mais uma vez, de redescobrir a sabedoria e a arte de viver de maneira mais humana, essa arte de viver que Jesus veio nos trazer. Peçamos essa graça hoje para cada um de nós, peçamos juntos, ouve-nos, Senhor, coloque em nós essa fé ardente de procurá-lo e aceitar os teus ensinamentos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã Maria Ivone, Deus abençoe sua vida. A gente vai para o intervalo comercial e a gente já volta cantando, falando de Deus, ouvindo as coisas de Deus. Alô, meu Deus, fazia muito tempo que eu não te procurava. Jesus te ama, Jesus te chama. Qual sua resposta? Convocação é um encontro pensado para você que deseja discernir a sua vocação e aprofundar a sua fé. Vocação é dizer sim a Deus, é dizer sim à nossa felicidade, que pode ser através da vocação sacerdotal, através da vocação matrimonial, através da vocação religiosa e através da vocação leiga. Nossos encontros desejam proporcionar para você dizer sim a Deus, àquilo que Ele te chama. Deus te chama, te capacita e te conduz. Faça sua inscrição. Aqui abaixo está o número do nosso WhatsApp e do nosso e-mail. Procure mais informações. Estamos de braços abertos para acolher você. Vem ser na terra o coração de Deus. Jesus te ama, Jesus te chama. Qual sua resposta? Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Às vezes nós pensamos que o nosso Deus é um Deus que não corrige. Esse tempo de Quaresma é um tempo propício para pensarmos na correção que precisa ser feita em nossa vida. É um momento que nós teremos em especial para viver o nosso deserto, o nosso cantinho com Deus
e dar uma arrumada na casa. E o que realmente precisa ser mudado na sua casa? A sua casa interior, o seu coração. Só você sabe quais as mudanças que são necessárias para que talvez você viva mais e mais na graça de Deus. Nós vamos agora ter um momento vivendo a vocação. Eu não me acostumei das terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Dando continuidade no nosso programa Vocação é hoje qual sua resposta, nós temos agora o quadro Vivendo a Vocação. Hoje em especial eu estou aqui, posso dizer, um abençoado. Estou ao lado do bispo Dom Antônio Carlos, mais conhecido como Dom Maristelo. A gente vai entender toda essa história. Bispo, seja bem-vindo. Obrigado. Desde já eu parabenizo vocês que trabalham com a imprensa, né? É fundamental fazer com que a palavra de Deus possa ecoar. E ecoar não só através de som, mas através de imagem. Então, parabéns por essa iniciativa de vocês e a vocês que nos acompanham por esse programa. Amém. Bispo, conta pra gente, por que Dom Maristelo? Olha, Maristelo é um apelido de juventude. Eu sou carioca, morei numa favela no Rio chamado Morro do Cantagalo, entre Copacabana e Ipanema até os 9 anos. Depois minha família se mudou para São Gonçalo, que é uma cidade vizinha a Niterói. E lá, na juventude, eu entrei para o grupo de jovens junto com a minha irmã. E ela se chama Maristela, que era aqueles grupos de jovens dos anos 80, grupos grandes. Então, nem todo mundo era muito conhecido. Como eu era escoteiro, eu faltava muito porque ela tinha essa atividade do escotismo. E a minha irmã ficou mais conhecida. Então me chamava de o irmão da Maristela. Aí o irmão da Maristela virou Maristelo. Quando eu fui para o seminário, já havia um rapaz no seminário que era da minha comunidade e me chamava de Maristelo. Então o apelido foi, e na congregação eu sou conhecido por Maristelo. Só volto ao nome de batismo quando sai a nomeação de bispo. Porque a nomeação de bispo, quando sai como nome de batismo. E aí quando eu chego lá no Rio Grande do Norte, as pessoas já estão me chamando pelo nome de Antônio Carlos. Sou mais chamado de Dom Antônio do que Dom Antônio Carlos. Dom Antônio, muito bacana, o senhor me fez lembrar rapidinho a minha juventude. Eu também fui escoteiro. É uma delícia. Sir Robert Stephenson Smith Baden-Powell, nosso chefe Sligovitch Neto, que Deus o tenha. Momentos especiais na nossa vida. Mas o foco é o Senhor. E a pergunta que eu sempre faço nesse momento: quando que o senhor percebeu que ia se tornar padre? Qual a idade? Como que foi esse chamado? Olha, eu sou de uma família nordestina. Meus pais eram de Alagoas, cidade de Penedo. Casaram, foram para o Rio. E tanto eu quanto a minha irmã nascemos no Rio de Janeiro. Então, criado nesse caldo de uma cultura nordestina, vim com a religiosidade muito forte. E quando eu era criança, eu dizia que ia ser padre. Celebrava a missa com biscoito Maria, aquelas coisas todas. Até que chegou a juventude e a gente foi esquecendo disso. Quando eu entrei para o grupo dos jovens nos anos 80, aí isso começou a voltar. O grupo de jovens, né, o padre que nos acompanhava, padre Germano, um missionário do Sagrado Coração holandês, aquilo foi despertando. E eu fui me envolvendo, fui coordenador do grupo, depois coordenador da paróquia, depois fui coordenador diocesano, participei da coordenação diocesana na Arquidiocese de Natal, ou na Arquidiocese de Niterói. Então tudo isso foi contribuindo. E aí era aqueles anos 80, então a vinda de João Paulo II ao Brasil, o primeiro Papa, depois todo o discurso dele à juventude em Belo Horizonte. Eu olho para trás, eu olho para frente e vejo as montanhas e digo, eis um Belo Horizonte. Eu olho para vocês e digo, eis um Belo Horizonte do futuro. Então, isso tudo empolgou e eu acho que foi reacendendo a minha vocação, a pastoral da juventude, tudo naquele momento, com o padre Jorge Boran. Então, sou filho daquele momento. E assim, despertou a vocação, que eu já falava quando eu era criança, e entrei
para o seminário dos missionários do Sagrado Coração. Quando a gente entra para um seminário, a gente não sabe direito as coisas, não. Eu sabia lá o que era diocesano, o que era religioso. Os padres da minha congregação eram dali, eu fui para lá. Lá dentro é que eu fui descobrindo e fui percebendo o quanto o carisma da congregação eu também tinha. Então a gente vai vivendo essa identificação. Quando o senhor chegou em casa e tomou essa decisão de ser padre, de fazer essa experiência, né? A gente acredita que primeiro é uma experiência, se é realmente esse chamado que está dentro do seu coração. Qual foi a resposta do pai, da mãe, da família, né? Você vai para o seminário, o que eles falaram para o senhor? Eu comecei a fazer os acompanhamentos vocacionais, não comentava muito em casa, até porque eu tinha muitas atividades na igreja, né? Então a gente ia. Mas quando eu fui tomando essa decisão, que eu fui falando, eu lembro que quem mais reagiu foi meu pai. Porque eu tinha acabado de arrumar um emprego, e era um emprego, para nós naquele momento, era um emprego muito bom. Eu era office boy no União de Bancos do Uruguai, que era ligado ao Banco Real Madrid. Então meu pai sonhava que eu pudesse fazer carreira no banco. E eu tinha 3 meses, tive que sair do banco para poder ir para o seminário. Então daquela primeira hora ele ficou assustado. Foi ele que tinha conseguido um emprego para mim. Ele estava com medo de eu estar perdendo a oportunidade na vida. Mas depois ele foi um dos que viveu com entusiasmo a minha vocação. Acompanhou durante todo o processo vocacional e até agora, 2019, todo o meu processo como missionário do Sagrado Coração, como padre e como bispo. Ele chegou a me ver ser ordenado. Eu fui ordenado bispo em 2014 e ele faleceu em 2019, com 97 anos. E a mamãe? Minha mãe, eu fui ordenado em finalzinho de 92, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, e ela faleceu em março de 95. Bispo, nessa trajetória de fé, conta um pouquinho pra gente por onde o senhor passou, quais as cidades e como que foi chegar ao bispado. Pois é, minha primeira paróquia foi a Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, aquela Cidade de Deus do filme. Eu fui vigário paroquial lá durante 2 anos. Depois eu fui chamado para trabalhar nos nossos seminários. Primeiro no seminário onde estão os estudantes de teologia, em Belo Horizonte. Fiquei 3 anos em Contagem, na Grande BH. Depois eu fui para a Baixada Fluminense acompanhar os nossos estudantes de filosofia, mais 4 anos. Depois eu fui nomeado mestre de noviços e aí me deram 1 ano para eu me preparar. Aí eu fui para Venezuela, para Guatemala, para Espanha, para Roma e por último para a França, que é o berço da congregação, tudo fazendo cursos em função da vida religiosa e em função do carisma da congregação. E aí fiquei 9 anos como mestre de noviços, 4 anos em Pirassununga, aí depois o noviciado foi transferido para Itajubá e fiquei 5 anos em Itajubá. Então, olhando, dá um total de 17 anos trabalhando para a formação da congregação. Claro que eu sempre ajudei nas paróquias, nunca fui pároco, mas era vigário paroquial, ajudava nas comunidades. Como mestre noviço, sempre tinha uma comunidade para cuidar mais de perto. Quando eu estava acabando o meu tempo como formador, depois de 17 anos, eu fui eleito provincial da minha congregação. E aí voltei para o Rio de Janeiro, fiquei um período em Niterói, depois a casa provincial foi transferida para Juiz de Fora, e eu fiquei 2 anos como provincial. Quando ia começar o 3º ano, aí saiu a nomeação para bispo. Eu fui nomeado bispo de Caicó. Caicó é um sertão lá no Rio Grande do Norte. Quem pega o mapa do Rio Grande do Norte vê que é como se fosse um elefante. E Caicó é a pata do elefante, aquele pedaço do Rio Grande do Norte que dá a impressão que está entrando dentro do estado da Paraíba. Quanto tempo, então, no total de vida religiosa? Eu fiz meus primeiros votos em 88, né? E agora já está aí 36 anos como religioso. Como padre eu fui ordenado em 92, dezembro de 92, e como bispo em 2014. Tenho certeza que o senhor passou momentos especiais, momentos que marcam, né, a vida do senhor. E a gente queria que o senhor buscasse em suas memórias um momento especial dessa vida religiosa que o senhor pode trazer e compartilhar conosco. Olha, como eu trabalhei muito tempo na formação, a minha história está muito ligada à formação na congregação.
Eu digo que uma etapa que foi um lugar que eu gostava muito era Belo Horizonte, foi o primeiro lugar que eu trabalhei, mas um lugar bonito foi quando eu trabalhei na Baixada Fluminense com os estudantes de filosofia. Eles estão acabando de chegar de casa, cheio de empolgação. Agora, uma experiência que é trabalhosa, mas talvez seja mais profunda, foi o tempo de noviciado. Porque no noviciado, os estudantes não estudam fora. Todo estudo é dentro de casa, é dado pelo mestre noviço. A gente acompanha o processo, conhece a vida. Então é uma experiência bonita, desgastante, mas que marca. Acho que marca tanto a vida dos noviços quanto a minha vida. Então eu trago boas recordações desse tempo do noviciado. Cada etapa tem sua contribuição, né? É bonito com uma assembleia como essa agora, a gente vê tantos confrades já como padres que foram formando os nossos, né? E sempre tem uma relação diferente com alguém que foi nosso formando, sobretudo em se tratando do noviciado, que é uma experiência muito intensa, de muita proximidade, e ao mesmo tempo onde todos nós no noviciado temos a experiência de beber das fontes da congregação. Tanto os noviços conhecendo, quanto também o mestre que, por ter que falar, precisa dar testemunho daquilo. É um tempo de graça o noviciado. Dom Antônio, muito jovem, acompanha a nossa programação. O nosso programa passa toda quinta-feira às 20h30, mas depois vai para as redes sociais, vai para o YouTube, Facebook, Instagram, essa modernidade de rede de comunicação. E às vezes tem um jovem que está lá sentindo essa inquietação no coração, esse chamado especial de Jesus, esse Jesus que chama todos os dias. Como entender esse chamado e como dar essa resposta a Jesus? Primeira coisa, quando você faz essa pergunta, eu me lembro do Sínodo da Juventude que nós tivemos, que tinha como tema o jovem, a fé e o discernimento vocacional. Quer dizer, a gente só pode entender o chamado de Deus na perspectiva da fé. Agora é preciso fazer um discernimento. Sempre quando as pessoas... É muito comum do povo dizer, eu estou rezando pela perseverança dos seminaristas. Eu digo, não. Antes de rezar pela perseverança, reze pelo discernimento. Porque deve perseverar aquele que tem vocação. Perseverar o que não tem vocação não é perseverança, é teimosia, né? Então, a primeira coisa eu digo, se abra a essa possibilidade, né? Papa João Paulo II, quando veio aqui na década de 80, na primeira viagem dele, ele veio 3 vezes ao Brasil, mas nessa primeira, falando para os jovens, ele dizia assim, se o jovem que eu fui chamado a viver, no momento crucial da história, pode lhes dizer alguma coisa, penso que eu diria, não vos deixeis instrumentalizar. Quando ele fala isso, ele estava falando das experiências marcantes que ele teve. Ele viu a Polônia, seu país, ser invadido pelo nazismo e depois pelo comunismo soviético. Então, a primeira coisa, não se deixe instrumentalizar. Seja capaz de ter uma liberdade interior para poder ouvir o chamado do Senhor. Se permitir perguntar, e por que não eu? Hoje, quando a gente tem crise vocacional, é Deus que não está mais chamando ou somos nós que não estamos ouvindo o chamado de Deus? Depois, tenha a coragem de fazer um discernimento. Ouvir a voz de Deus, né? E o discernimento precisa ser feito a partir da oração, com acompanhamento sério. E uma vez percebendo que há um chamado, tenha generosidade, né? Responda. Se Deus de fato chama, Deus vai te dar as condições. Deus não brinca com a gente. Deus não vai dar a graça de jogador de futebol a quem nasceu sem perna. Seria o cúmulo da covardia de Deus. Então, se Deus chama, Ele vai dar as condições. Mas nós precisamos ouvir. Então, no início de toda a vocação, tem um chamado. A iniciativa de Deus. Ou como diz o Papa Francisco, Deus sempre primeireia. Ele sempre toma essa iniciativa. Agora, a vocação deve ser uma resposta livre e amorosa nossa. Quando esse chamado casa com essa resposta, acontece aquilo que a gente chama de felicidade, sentido para a vida. Eu sempre faço essa pergunta, já entrevistei outros bispos, outros padres, as religiosas, e
todos me dão uma resposta que eu acho bem interessante a gente colocar nesse nosso bate-papo. Uma vocação acertada é uma pessoa feliz. Sim, porque muitas vezes a gente está pensando em felicidade. Acho que não é na felicidade que nós temos que estar pensando. Nós temos que estar pensando, Viktor Frankl, o pai da logoterapia, ele diz que a questão não é a busca da felicidade, é a busca do sentido. Quando a gente tem um sentido para aquilo, aquilo traz felicidade. A felicidade pela felicidade não se busca. Se deve buscar aquilo que dá sentido à vida. E um vocacionado que de fato encontrou ali o chamado e deu a resposta certa, aquilo dá sentido à vida dele e é uma pessoa feliz. E um religioso feliz é a maior promoção vocacional que nós temos. Dom Maristelo, muito obrigado então por participar conosco no programa Vocação é Hoje. Qual a sua resposta? Que Deus o abençoe sempre, sempre nessa caminhada de fé. E eu peço com carinho que o Senhor deixe uma bênção para todos que acompanham a nossa programação. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, a esperança dos desesperados, e de São José, exemplo padroeiro dos amigos do coração de Jesus, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Jesus te ama, Jesus te chama. Qual sua resposta? Vocação é um encontro pensado para você que deseja discernir a sua vocação e aprofundar a sua fé. Vocação é dizer sim a Deus, é dizer sim à nossa felicidade, que pode ser através da vocação sacerdotal, através da vocação matrimonial, através da vocação religiosa e através da vocação leiga. Nossos encontros desejam proporcionar para você dizer sim a Deus, àquilo que Ele te chama. Deus te chama, te capacita e te conduz. Faça sua inscrição. Aqui abaixo está o número do nosso WhatsApp e do nosso e-mail. Procure mais informações. Estamos de braços abertos para acolher você. Vencer na terra o coração de Deus. Jesus te ama, Jesus te chama. Qual sua resposta? Dê sua resposta, acredite em Deus, Ele é o amor. Chamou os pescadores, chamou a Simão Pedro e a você chamou. Deus chama a todo instante. Vamos juntos contemplar a vida de um santo da nossa igreja. Santos e santas.
Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a história de São João de Deus, fundador da Ordem Hospitaleira, padroeiro dos doentes, enfermeiros e hospitais. João de Deus nasceu em uma pequena cidade em Portugal e foi batizado com o nome de João Cidade. Ele saiu de casa aos 8 anos de idade para seguir um clérigo, por demonstrar uma vocação bastante precoce. Suas vidas de aventuras. Ainda não tinha chegado o momento certo e, ao chegar em Oropesa, na Espanha, João morou com uma família de pastores até os 27 anos. Depois alistou-se no exército e combateu pelo menos 2 batalhas importantes. Mais tarde, enquanto tinha dinheiro, viajou por todo o continente europeu até chegar à África. A seguir, retornou à Espanha e se instalou em Granada, onde abriu uma livraria. Entre todos os empregos que teve até então, o de ser livreiro foi o que mais gostou. Apaixonou-se logo pelos livros, que os considerou também como uma ajuda para a oração e a fé, sobretudo aqueles com imagens sagradas. A vocação em 3 palavras. Certo dia em Granada, João ouviu um sermão do místico João de Ávila que o iluminou. Então começou a sair pelas ruas pedindo esmolas para os pobres, utilizando uma fórmula especial em 3 palavras: façam o bem, irmãos, exortando os outros a fazerem o bem ao próximo, mas também a si mesmos. Ao mesmo tempo, começou igualmente a praticar formas tão clamorosas de penitência que o levaram a ser preso e acabar em um manicômio. Ali, João descobriu os últimos entre os doentes, trancados por suas famílias, para se esconder e se livrar deles. Além do mais, tocou com as mãos os métodos com os quais eram curados, quase como verdadeiras torturas. Assim, entendeu que deveria fazer algo para aqueles irmãos mais infelizes, porque Deus queria. Quando terminou a sua experiência no manicômio, João foi ter com o bispo, diante do qual se comprometeu em viver pelo menos para os que sofriam e acolher os que quisessem fazer a mesma coisa. A providência deu-lhes 2 confrades. Todos os 3 usaram um pobre saio com uma cruz vermelha, fundando assim, em 1540, o primeiro núcleo da Congregação dos Irmãos da Misericórdia. Mas João queria ir mais além. Apesar de não ter noções de medicina, estava ciente de que devia tratar dos doentes de modo novo, ou seja, ouvindo-os e satisfazendo as suas necessidades de diversas maneiras. Desta forma, conseguiu fundar um primeiro hospital, segundo estes ditames, em Granada e depois em Toledo, dedicando-se ao mesmo tempo aos órfãos, prostitutas e desempregados. João de Deus faleceu aos 55 anos em 1550, enquanto rezava de joelhos e apertava ao peito um crucifixo. Ele não deixou nenhuma regra escrita, mas a sua obra de caridade já estava bem encaminhada e seus co-irmãos continuavam inspirados por ele. São João de Deus foi canonizado em 1609 e proclamado padroeiro dos enfermos e dos hospitais. São João de Deus, rogai por nós. Jesus te ama, Jesus te chama. Qual sua resposta?
para você que deseja discernir a sua vocação e aprofundar a sua fé. Vocação é dizer sim a Deus, é dizer sim à nossa felicidade, que pode ser através da vocação sacerdotal, através da vocação matrimonial, através da vocação religiosa e através da vocação leiga. Nossos encontros desejam proporcionar para você dizer sim a Deus, àquilo que Ele te chama. Deus te chama, te capacita e te conduz. Faça sua inscrição. Aqui abaixo está o número do nosso WhatsApp e do nosso e-mail. Procure mais informações. Estamos de braços abertos para acolher você. Vem ser na terra o coração de Deus. Jesus te ama, Jesus te chama. Qual sua resposta? Estamos de volta com o programa Vocação é Hoje. Qual sua resposta? Eu estou aqui meditando o Santo Evangelho de hoje. Em especial, nós vamos juntos agora ter a participação de Dom Antônio Carlos, a Palavra de Deus. Dia 6 de março, quinta-feira, depois das cinzas. Na primeira leitura, escutamos Deuteronômio 30, 15 a 20. Moisés falou ao povo dizendo: Vê, eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus vida e morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele. Pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eis que eu te dou a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida. Quaresma é reconhecer os caminhos de morte que temos seguido. É tempo de voltar à orientação fundamental e escolher a vida. Escolher o Deus da vida. Por isso, o Salmo responsorial, Salmo 1, diremos: é feliz quem a Deus se confia. É no Senhor que nós confiamos. O Evangelho de hoje, Lucas 9, 22 a 25. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, o anúncio da paixão: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Aí ele anuncia, com certeza isso choca os discípulos, e Jesus vai explicando melhor. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Está inerente à experiência do seguimento a renúncia, o assumir a cruz. Assumir o Evangelho com as consequências do Evangelho, as incompreensões e as perseguições. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. São duas visões diferentes. A lógica do Evangelho e a lógica do mundo. Na lógica do mundo, quando abraçamos a proposta do Evangelho, nós estamos loucos. Mas aquilo que é loucura para o mundo é salvação. Aquilo que é escândalo para o mundo é o grande sinal. Por isso peçamos, Senhor, a graça de vivermos a Quaresma como um tempo favorável, como um tempo de conversão. Com esse espírito, digamos: Sacratíssimo Coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração, esperança dos desesperados, rogai por nós. São José, exemplo e padroeiro dos amigos do coração de Jesus,
rogai por nós. E por intercessão de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. No espírito desse jubileu, irmãos e irmãs, caminhemos como peregrinos de esperança, porque a esperança não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Caminhemos de esperança em esperança, porque nossa esperança é viva, é Jesus de Nazaré. Dom Antônio Carlos, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos para o intervalo comercial e a gente já volta falando. Jesus te ama, Jesus te chama. Qual sua resposta? Convocação é um encontro pensado para você que deseja discernir a sua vocação e aprofundar a sua fé. Vocação é dizer sim a Deus, é dizer sim à nossa felicidade, que pode ser através da vocação sacerdotal, através da vocação matrimonial, através da vocação religiosa e através da vocação leiga. Nossos encontros desejam proporcionar para você dizer sim a Deus, àquilo que Ele te chama. Deus te chama, te capacita e te conduz. Faça sua inscrição. Aqui abaixo está o número do nosso WhatsApp e do nosso e-mail. Procure mais informações. Estamos de braços abertos para acolher você. Vem ser na terra o coração de Deus. Jesus te ama, Jesus te chama. Qual sua resposta? Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Nós queremos encerrar o programa de hoje trazendo em especial para você o clipe oficial da campanha da Fraternidade 2025 e que seja pra gente um fulgor, que seja pra gente uma chama no crepitar, que a gente não viva só esses 40 dias da quaresma com esse tema, mas que seja para o nosso dia a dia da nossa vida. É importante todos nós cuidarmos da ecologia integral, cuidar do nosso meio ambiente e, como eu disse no começo do programa, pensar nas futuras gerações. Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus
eternamente. Juntos, vamos meditar o hino da campanha da Fraternidade 2025. O Cristo Deus se fez humano nesta terra, e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. No universo tudo está interligado. Nele vivemos e com todos somos um. Nesta quaresma conversão somos chamados. Cuidemos todos desta casa que é comum. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Há muito tempo o louvor das criaturas já se ouvia em um canto universal. O seu autor, nobre expressão, ele inaugura fraternidade, ecologia integral. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. O ser humano transformou a realidade, causou maus tratos, destruindo a natureza. Abandonou a lei de Deus e sua verdade, desrespeitando a criação e sua beleza. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. De toda a terra em nossas mãos eis o cuidado. Nós somos todos responsáveis pela vida. Enquanto aqui peregrinamos na esperança, a criação em nova Páscoa é renascida. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Dê sua resposta, acredite em Deus, Ele é o amor. Chamou os pescadores
seja amor. Jesus te ama, Jesus te chama e Ele te espera. Jesus te ama, Jesus te chama. Qual sua resposta?